João Batista, o menor no reino dos céus? Por quê? Quais o significado das palavras de Jesus, que embora João tenha sido o maior profeta, ele é o menor no reino dos céus? Vem comigo agora no nosso canal Pela Bíblia. A paz e a graça, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma edição do programa Pela Bíblia, Perguntas e Respostas. E aí, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos a pergunta da irmã Érica, de Taboão da Serra, São Paulo. Ela pergunta o seguinte: por que João Batista é o menor no reino dos céus? Por que João Batista é o menor no reino dos céus? Quem vai nos ajudar a entender, direto pela Bíblia, é o nosso professor Edson Reis. Paz e graça, irmão Edson. Olá, Mauro. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom estarmos juntos mais uma vez, caminhando pela Bíblia. Bem, o texto escolhido pela nossa internauta é Mateus, capítulo 11, versículo 11, que está escrito: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu algum maior que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior que ele. Veja que interessante esse texto. Esse texto ele tem sido explicado de alguma maneira, até por alguns irmãos que não compreendem o texto, não é? E também por seitas. Normalmente eles explicam que João Batista é o menor no reino dos céus, porque João Batista, por exemplo, ele morreu antes de firmar-se o acordo do Novo Testamento. Alguns explicam isso. Bom, por que nós podemos entender que não tem essa base bíblica? Quando nós consultamos a Bíblia aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, nós percebemos algo muito interessante, quando nós relacionamos Hebreus 11 com 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4. É muito importante nós darmos uma olhadinha nisso. Hebreus, capítulo 11, diz assim, falando sobre os heróis da fé. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha que coisa! O que era esse algo melhor que Deus previu a nosso respeito? Claro que é a conversão dos gentios, para que os fiéis do Antigo Testamento não fossem aperfeiçoados sem nós. Ou seja, em Cristo, todos estão unidos como um só povo. Perceba que isso é exatamente a doutrina bíblica sustentada pelo apóstolo Paulo em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Ele diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja, a Bíblia, ela, em momento algum, ela nos dá base para separar dois grupos. E tampouco dizer que João Batista, o fato dele não ter participado da ceia do Senhor, quando Jesus Cristo estava para morrer, o exclui destes. Agora é interessante, quando nós consultamos Mateus capítulo 11, que Mateus capítulo 11, ele vai trazer aqui, olha, algumas falas que são diferentes do mesmo texto correlato de Lucas. Por exemplo, começamos aqui, olha, Mateus 11, 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar seus preceitos aos 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar. E ouvindo João no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Tu és aquele que havia de vir ou esperamos outro? E aí Jesus respondeu. Veja que o texto de Mateus, ele é um texto mais resumido.
não é? É por isso que algumas pessoas leem apenas o texto de Mateus e tiram conclusões errôneas, dizendo que João Batista era o menor no reino dos céus, porque ele não vai para o céu, porque ele vai viver na terra. Nada, nada, nada. Porque João Batista não fazia parte dos preceitos da igreja fundada pela doutrina dos apóstolos, não. Quando nós lemos a Bíblia, é importante que nós tenhamos, isso é regra de hermenêutica, regra de interpretação bíblica, é importante que nós tenhamos em mente o fundo histórico, é importante que nós tenhamos em mente aquilo que o autor estava escrevendo para assistência ou para o público ao qual ele estava escrevendo. É importante entendermos os detalhes do contexto para se entender o assunto. O mesmo texto de Mateus 11:11 está aqui no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 28, que diz: porque eu vos digo que entre nós, nascidos de mulheres, não há maior profeta que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Pronto. Então, por que Jesus falou essas palavras? Nós já observamos que, teologicamente, a Bíblia não faz separação de duas classes. E se João é o menor no reino dos céus, é porque ele vai estar no reino dos céus. Perceba, se o menor no reino dos céus é maior do que João, significa que alguém no reino dos céus é maior do que João. E onde é o reino dos céus? É só a gente ler a Bíblia, pessoal. Mateus capítulo 6, versículo 9. Está escrito assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O reino dos céus virá aos homens. O reino de Deus será estabelecido aqui na terra durante o período milenar, tendo como base, tendo como quartel-general Jerusalém, de onde o próprio Senhor Jesus Cristo vai governar com a sua igreja e com o restante dos salvos de Israel. Esse é o reino dos céus, que também é chamado reino de Deus, né? Reino de Cristo. Esse é o reino prometido, tá bom? Isso faz todo o sentido. Por que, pastor, faz todo o sentido? Bem, toda a controvérsia que Satanás ele começou foi aqui na terra, não é? Com o primeiro casal humano. E todos nós vivemos na terra. Então Deus vai estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Jesus Cristo será o governante durante o período milenial ou milenar, como você queira chamar. E João Batista estará aqui junto com Abraão, Isaac, Jacó e todos nós. Então por que João Batista era o menor no reino dos céus? Nós podemos entender que isso refere-se ao galardão de João Batista. E isso é uma lição para nós, é uma lição séria, porque nós já aprendemos aqui que salvação não se perde, mas o galardão pode ser diminuído, né? Conforme diz a Bíblia, todos nós compareceremos no Bema, no tribunal de Cristo, para receber segundo as nossas obras. E no final da vida de João Batista, as obras de João Batista, elas evidenciaram uma certa decepção humana para o próprio Senhor Jesus. E é por isso que João Batista torna-se o menor no reino dos céus. Temos como provar isso, pastor? Temos. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 7, está escrito assim, olha: depois de concluir todos esses discursos, ouvindo-o, o povo entrou em Cafarnaum. Aí nós vamos ter aqui a história da cura do servo do centurião, né? Conforme ele diz assim no versículo 8. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, e a ele vai, e outro vem, e ele vem, e a outro meu servo faz isso, e ele faz. E no 7 ele diz: pelo que nem ainda me julguei digno de ir, dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tamanha fé. Perceba só que interessante. Jesus elogia a fé do centurião romano, porque ele disse que apenas com uma palavra o servo dele seria curado. Note que interessante o contexto que Lucas nos traz. Quando sai dali, de acordo com o relato, Jesus entra na cidade de Naim.
e ele ressuscita o filho daquela viúva. E qual é a reação das pessoas depois da ressurreição de Cristo? Veja, versículo 16 de Lucas 7. E de fato se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Perceba, o povo da cidade de Naim também acreditou em Jesus, diz que estavam sendo visitados por Deus e que Jesus era um grande profeta. Agora sim é que entra a questão do João Batista. Olha só o versículo 17. E correu dele esta fama por toda a Judéia e toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. O João estava preso, os discípulos de João vão lá e falam para João: olha, João, está acontecendo assim, ele está ressuscitando, ele está curando, ele está fazendo assim muitas obras poderosas. O João, que estava preso, no versículo 19 diz: e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Aqui está a chave para entendermos o texto. Nós temos uma mania de tentar dar certa auréola aos personagens bíblicos, ao passo que nós tiramos a humanidade do personagem. Colocamos eles como santos em grau superlativo, de modo que eles não erravam. Este é um conceito errôneo ao ler a Bíblia. Todos os personagens da Bíblia eram pecadores, exceto nosso Senhor Jesus Cristo. O restante, todos eram iguais a nós. E o que é que está acontecendo com João? João, ele caiu na descrença. Ele está na dúvida. Por quê? Por que ele está na dúvida? Ele está na dúvida porque, imagine só, Jesus é primo de João, Jesus é o Salvador, João batizou Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João conhecia Jesus desde antes do seu nascimento, como a Bíblia relata que o menino no ventre chutou a barriga de sua mãe, não é? Quando Maria visitou Isabel ou Elizabeth. Então João conhecia toda a trajetória de Jesus. A única pergunta que João não poderia fazer era esta: dize-nos, será que tu és aquele que havia de vir? Não, essa é a única pergunta que não cabia a João. Era o único que não poderia ter essa dúvida. Ele tinha todo o testemunho de Jesus. E aí, qual é a reação de Jesus quando os discípulos de João perguntam isso? No versículo 22, ele diz: respondendo então Jesus, disse-lhe: ide anunciai a João as coisas que tendes visto e ouvido, a saber que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e o evangelho é anunciado aos pobres. Ou seja, fala para o João que o testemunho que ele conhece das Escrituras está acontecendo. E aí depois, Jesus ele dá uma palavra agora, um pouquinho mais firme no 23. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo se retirado os mensageiros de João, começou, no caso Jesus, a dizer de João à multidão: que saíste ao ver ao deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, é muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio meu anjo adiante da tua face, o qual preparam diante de ti o teu caminho. Porque eu vos digo que entre nós, nascidos de mulher, não há maior profeta que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. E todo o povo que ouviu os publicanos justificarem a Deus, sendo batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não sendo batizados por eles. Bom, perceba então agora aqui o texto. O texto ele é muito claro e muito específico. Jesus, primeiro, ele eleva, diante daquelas pessoas, a pessoa de João. Ele diz que João verdadeiramente era profeta e era até mais do que um profeta. Ele mostra as credenciais de João para aquele povo. Depois ele diz assim, aí ele entra no texto: porém, eu vos digo que entre nós, nascidos de mulheres, não há maior profeta que João Batista. Por que João Batista era o maior profeta? Ele conheceu Jesus, ele era primo de Jesus, ele batizou Jesus, ele era o último dos profetas do Antigo Testamento, ele estava vendo o testemunho do cumprimento, de 4.000 anos de história. João sabia muito bem disso.
quando Jesus apareceu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João conhecia tudo isso. Bem, então Jesus disse, ele é o maior profeta. Porém, no reino dos céus, ele vai ter um galardão menor. Por quê? Exatamente porque diante de tudo que João viu, viveu e evidenciou, sendo ele inclusive primo de Jesus Cristo, João era o último no cárcere que não poderia ter esse tipo de dúvida. Né? Esse é o texto explicado Bíblia pela Bíblia. Aqui não dá para a gente tentar colocar assim, mas Jesus, ele estava pensando numa classe que o João, ele ia morar na terra. Não, esquece tudo isso, pessoal. O texto tem que ser lido dentro do seu contexto. O texto tem que ser lido dentro do contexto. Se a pessoa tem dificuldade, ela deve orar a Deus, pedir ajuda, continuar consultando o nosso canal pela Bíblia, e eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda. Mauro, Deus abençoe você e a todos. Fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Através do Espírito Santo, recebemos mais luz no entendimento, realmente aquilo que a Bíblia ensina através da própria Bíblia. E obrigado, irmão Edson Reis, por nos ajudar a compreendermos também. E aí, você quer ser uma ferramenta no serviço do nosso Senhor Jesus? É simples, você pode fazer uma pergunta, uma dúvida que você tenha, através do e-mail predsonpelabiblia@gmail.com, tudo juntinho como está aqui, tá certo? Se você não for inscrito ainda, inscreva-se aqui no canal, é só você clicar aqui, inscreva-se, vai abrir aqui do lado aqui, o sininho, você vai tocar o sininho em todas. Isso, vai receber todas as notificações. E é claro, não deixe de compartilhar na sua rede social, com as pessoas que você gosta, este programa também, tá certo? Falando nisso, olha que legal. Nós estamos em todas as plataformas da internet, em todas as redes sociais. Assim você pode divulgar, comentar e falar com as pessoas. E por falar em comentar, aqui embaixo você pode também fazer o comentário do que achou do programa de hoje. E não esquece de dar o like, o famoso joinha. Dê o seu like para que o programa também alcance muito mais pessoas, porque a plataforma do YouTube entende que este programa está sendo procurado e querido pelas pessoas. Vamos ajudar que a luz de Jesus chegue até as pessoas. Tá certo, minha gente? Um grande abraço a todos, fiquem na paz e o amor de Jesus. Estaremos de volta em mais uma edição do programa Pela Bíblia, Perguntas e Respostas. Um abraço, tchau, pessoal!